Pessoal, uma boa noite a todos. Bom, eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui na nossa casa. Hoje, dia 15 de agosto, metade do mês está indo embora, tem outra metade aí para a gente vencer, e que a gente possa aprender um pouquinho com o Espiritismo, para criar força, para a gente pensar, refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos atos. E antes de começar, eu gostaria de fazer alguns lembretes, principalmente para aquelas pessoas que estão assistindo a gente em casa, pelo Facebook, pelo YouTube. Nas segundas-feiras, enquanto acontece a palestra, na parte superior aqui do centro, tem a equipe de evangelização infantil, que é voltado para as crianças entre 4 e 12 anos. E também está acontecendo a Mocidade Espírita, que a idade para a mocidade varia dos 13 até os 18 anos. Então, às vezes, para quem quer trazer a criança, porque, como que eu vou vir no centro, Com quem que eu vou deixar meus filhos? Aqui nós temos a oportunidade da evangelização infantil e para os maiores ali, a Mocidade Espírita. Também a nossa casa, ela desenvolve alguns trabalhos sociais, que é a doação de cestas básicas para as famílias carentes. Se porventura alguém quiser e puder, no próximo encontro, doar algum tipo de alimento não perecível, vai ser muito bem-vindo para as nossas obras sociais. Lembrando que ninguém é obrigado a doar nada, é só se quiser e se puder. Então, eu queria convidá-los agora para uma prece inicial. Vamos pedir a intuição nesse momento para a espiritualidade maior, para que os nossos mentores utilizem da nossa energia, da nossa vontade, mas que chegue nesse momento agora um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, que eu possa esquecer o mundo lá fora e nesse momento, nesse instante, sintonizar com as mensagens do alto. Que a espiritualidade possa ouvir os meus pensamentos e que eu possa seguir as intuições sugeridas pelos mentores. Nós estamos começando uma semana, que possamos começar com força, que possamos começar com fé, apesar dos problemas, das dificuldades, das adversidades que vão bater à nossa porta, que eu possa ter o meu coração sereno para entender, para agir, e que a gente possa confiar no trabalho do bem, confiar na espiritualidade, e que Deus abençoe, e que aonde a gente passe, que possamos ser instrumentos de luz. Por mais difícil que seja, não é impossível, e que assim seja. Bom, gente, sempre que eu me apresento aqui, eu busco trazer algum tema de alguma coisa que acontece do nosso dia a dia. Porque o Espiritismo ele traz muito a nossa vivência, o nosso dia a dia. Então, o que eu estava pensando? Durante a semana, durante o mês, vão acontecendo várias coisas de arrepiar o cabelo, E aí eu fico pensando, o que a espiritualidade gostaria que eu agisse se isso acontecesse comigo? E nisso eu vou pensando, vai vendo algumas ideias. E na semana passada, o Clayton falou para nós sobre o poder das escolhas. Eu achei um tema muito interessante, porque todos os dias, em todos os momentos, a gente está aí escolhendo como agir, como enfrentar determinada coisa, determinado problema. Então, para dar uma continuidade no tema da semana passada, eu achei muito legal a gente falar sobre a liberdade. O que o Espiritismo fala sobre liberdade? E quando a gente vai falar de liberdade, aquilo que está escrito nas obras de Allan Kardec, eu gostaria de hoje ressaltar a nossa responsabilidade. E, enfim, a gente pode achar que não, mas tudo está interligado e tudo que você faz, de alguma forma, pode interferir no mundo do outro. Mas antes,
Vamos a uma leitura do Evangelho. Os preconceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar ponto de honra dão esta suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e do exagerado personalismo, a qual leva o homem a geralmente retribuir injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece muito justo para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque dizia a lei mosaica, olho por olho e dente por dente, mantendo-se em harmonia com o tempo em que Moisés vivia. Mas veio Cristo e disse, não resistais aos que fizer mal, mas se alguém vos ferir na face direita, oferecer-lhe também a outra. Para o orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto do que se vingar. E isto sempre por aquele motivo que não lhe permite enxergar além do presente. Deve-se, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Não. Da mesma maneira que aquele que manda arrancar o olho, se ele for causa de escândalo. Levada às últimas consequências, ela condenaria toda repressão, mesmo legal, e deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer, não se pondo freio às suas agressões. Bem logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, nos diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Olha que ponto importante. Não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Dizendo-nos para oferecer uma outra face quando formos batidos na outra, disse por outras palavras que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a reduzir-lhe o orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometer essa injustiça, que mais vale ser enganado que enganar, ser arruinado que arruinar os outros. Isto, ao mesmo tempo, é a condenação do duelo, que nada mais é do que uma manifestação do orgulho. A fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, é a única que pode nos dar a força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque vos dizemos incessantemente, voltai aos nossos olhos para o futuro, quanto mais vos elevardes pelo pensamento, acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Fica uma reflexão para a gente pensar. Quando a gente fala de liberdade, qual que é o nosso papel aqui? Qual que é a nossa responsabilidade? Uma das características principais que elucidam a doutrina espírita é justamente isso. Saber que você é dono da sua vida, você pode fazer o que você bem entender. Mas agora vamos imaginar uma situação comum. Vamos esquecer dos exemplos lá do Evangelho, mas vamos colocar a nossa vida agora em pauta. Qual que seria a reação de vocês? Já vi isso acontecer muito. Vivenciei isso semana passada. Vamos pensar um pouquinho o que a doutrina ensina para nós? Vamos supor que você trabalhe com uma equipe e a pessoa mais próxima, que mais te apoia, ficou sabendo de uma vaga de promoção. Olha, vai abrir uma vaga em determinado setor e eu quero concorrer a essa vaga. Lembrando que essa pessoa que está te confidenciando isso, foi uma pessoa que sempre te ajudou. Mas e aí? Você também tem interesse nessa vaga. Como agir diante disso? Parece bobeira. Mas é aí que a gente começa a se questionar a ética que a gente vive. Eu tenho várias opções. Eu também tenho interesse nisso.
eu também quero crescer nisso. Eu também almejo coisas melhores para mim. E não tem problema nenhum nisso. A gente vive num mundo material. A gente também é normal almejar coisas melhores, oportunidades melhores. Não está errado nisso. Mas, vamos supor, você desmotiva o seu amigo, porque afinal vai ser menos um concorrente. Não, fulano, não concorre a essa vaga não. Não vale a pena. Mas eu faço isso não com o interesse de que não vai ser bom para ele, mas eu quero tirar ele de campo. E aí? Ou eu posso agir de uma outra forma. Eu posso ouvir que a pessoa está interessada, eu também estou, até mais do que ela, eu vou ficar na minha. Não vou opinar. Porque aí o que ela decidir é problema dela, não é problema meu. Ou então, eu posso ser muito sincero. Dizer, olha, vá em frente, se esforça, se dedica, porque eu também vou me dedicar. Pode parecer bobeira, mas no dia a dia ali, no olho por olho, às vezes a gente deixa se levar. Nossa, mas é a oportunidade da minha vida. É uma coisa que eu quero muito, mas o fulano também quer. Então, dependendo do que eu falo, dependendo da minha postura, a minha opinião pode influenciar. É claro que quando vem alguém e te pergunta alguma coisa, obviamente, você vai dar a sua opinião, porque foi perguntado. Mas aí é que está a nossa responsabilidade. Dependendo do que você fala, dependendo de como você se expressa, você pode acabar com o sonho daquela pessoa. E aí você vai falar assim, não, mas ela não foi porque ela não quis. Realmente, ela não foi porque ela não quis. Mas você teve ali um poder de influenciá-la. Então, liberdade é uma coisa muito difícil, porque nós temos os nossos interesses, nós temos as nossas vontades, e a vida lá fora tem concorrente para tudo. Então, o que a doutrina espírita vem nos falar mais na frente, que eu vou ler aqui para vocês, é justamente isso, o poder da responsabilidade da nossa liberdade. Nós achamos que temos uma certa liberdade, mas ela tem consequência. E nem sempre é para a gente. Quando você faz uma coisa que prejudica só você, você acha que está prejudicando só você. Mas não. Existem pessoas envolvidas nisso. Então, essa é uma das situações corriqueiras. E o Espiritismo vem trazer para nós um pensamento de ética. Como agir de forma sincera, de forma responsável, mas ao mesmo tempo, sem prejudicar o outro. É difícil esse equilíbrio. É difícil, porque muito provavelmente aquele outro talvez não teria essa responsabilidade com você. Mas o Espiritismo vem nos dizer sobre as condutas morais. E aí é que está. O mundo lá fora é uma selva. Está todo mundo aí concorrendo para sobreviver. Você não pode perder as suas oportunidades, você tem que ir atrás do seu sonho, sim. Mas muito melhor seria se a gente conseguisse fazer isso com empatia, com um pouco de ética. Nem sempre é fácil, porque os nossos interesses falam mais alto. E ainda mais quando a gente tem algum problema. A gente tem algum problema financeiro ou porque a gente precisa realmente mudar a nossa situação. Ninguém é obrigado a aceitar a condição de vida que a gente tem. Cabe a nós esforçar para mudar ela. Mas e aí? Onde é que está a nossa responsabilidade nisso? Então esse é um dos exemplos que serve para a gente pensar. Quando a gente vai falar de liberdade, a gente precisa também entender um pouco da história do Brasil, né? Se a gente for avaliar, olha só pelo que eu andei pesquisando, nós somos Brasil. Se for falar de espaço geográfico, nós somos o maior país do mundo em extensão territorial. É muita gente, são muitos governos, são muitas pessoas. A situação do norte é diferente do sudeste. Cada lugar tem uma cultura diferente. Cada lugar tem um costume. E quando fala que o Brasil é, né, o coração do Evangelho, tem um certo sentido, sim.
Em vários outros países, por mais que existam diferenças de etnias, de cultura, no Brasil isso é muito evidente. Tem gente de tudo quanto é lugar aqui. Na nossa própria cidade, se a gente for ver. O que tem de gente, não só do nosso país, mas de outros países. O Brasil é acolhedor. E diante de tudo, esse acolhimento, né, é muito diferente quando você vê uma pessoa de outro país vindo para cá, sendo acolhido pelos brasileiros, e quando você vai para outros países, é diferente. Tem lugares que a gente fala, olha, mas parece que o pessoal lá é meio frio. Não, não é frieza. É a cultura deles. São mais reservados. Por que eu estou falando isso? De tudo que a gente vê, tudo que está acontecendo, nós precisamos de equilíbrio. Mas quando a gente fala de liberdade, a nossa sociedade ela ainda não está preparada para ser livre. Não está preparada. Então, diante de tantos problemas que possam surgir, de tantas coisas ali, tantos conflitos, existem as leis. Por quê? A gente vive em sociedade. Então, tudo aquilo que está em desordem, hoje nós temos algum tipo de lei para amparar. Por quê? Por si só, boa parte das pessoas não vão conseguir ter a disciplina de arcar com a consequência dos seus atos. Então, a gente almeja muita liberdade, muito, mas na íntegra ela não é possível. Se a gente não tiver um conjunto de leis que regem ali, a sociedade vai ficar perdida, né? Vai ter muita gente aí achando que pode fazer o que bem quiser, e de fato pode. Só que tudo o que você faz tem uma consequência. Então, nas nossas relações familiares, nas nossas relações trabalhistas, tudo a gente faz escolha. E tudo a gente quer viver bem, a gente quer viver de uma forma digna, a gente precisa do nosso trabalho. E ainda bem que existem leis para nortear isso. Por quê? Em situações mais complexas, por exemplo, a gente deu um exemplo do trabalho. É aquela pessoa que se dedica, que se esforça, de repente ela é demitida sem motivo algum. Isso pode acontecer? Pode. E vai acontecer com qualquer um de nós. É uma etapa da nossa vida. Mas, em situações ruins como essa, existem ali, eu não posso exigir do meu empregador gratidão. Mas a lei assegura que se amanhã eu perder o meu emprego, eu vou ter um tempo para me reerguer, vou receber um seguro, uma assistência do governo e seguir adiante. Mas qual que é o intuito da gente pensar sobre isso? Eu me dediquei muito, eu fui o melhor funcionário e não tive valor. Tudo bem, isso pode acontecer. Mas qual que é a chamativa? Eu vou ficar lamentando ou eu vou dar a volta por cima? A lei vai me assegurar que por um certo período, sim, por um certo período eu tenho uma assistência. É um tempo para me tentar me reerguer, para esquecer aquela mágoa que eu estou alimentando. Nossa, por que fizeram isso comigo? Fizeram isso com você? Por quê? Na nossa vida nós temos momentos bons e ruins. Aquilo que pode ser ruim hoje, eu não sei o que me reserva lá na frente. Às vezes é a oportunidade que você tem para fazer algo de diferente. O convite do Espiritismo é trazer para nós esses problemas que são corriqueiros, que estão todo dia na vida de todo mundo, mas para que a gente enxergue de uma forma diferente. E isso só depende de mim. É claro, quando a gente fica machucado, a gente não consegue ver solução. Mas qual que é a mensagem? Opa, problema você vai ter. Ninguém disse que você não vai ter. Você vai. Cabe a você aí dar o teu jeito. Mas esse teu jeito, que seja com ética, que seja com dignidade. E se você for injustiçado, tudo bem. Nós temos as leis para te assegurar. Para assegurar o teu direito. Mas isso é no mundo material. Quando acontecem as injustiças, no mundo espiritual, nada escapa aos olhos de Deus. Então, que isso sirva também para nós. Quando eu for fazer qualquer coisa
que envolve terceiros, que eu possa pensar sobre isso. Aquela maldade que eu faço hoje por ignorância, por ambição, ambição nem tanto, mas por ganância. Eu tenho que tomar cuidado, porque a vida é uma roda gigante e amanhã eu posso receber de volta por aquilo que eu mesmo provoquei. Então, hoje, fala assim, recursos humanos, nas empresas. Recursos humanos é em qualquer lugar. Recursos humanos é dentro de casa. Somos humanos. Somos espíritos aqui numa experiência humana, mas seria muito bom se a gente pudesse contribuir com o outro. Nem sempre vai ser possível. Nem sempre você vai ter vontade também de ajudar. Porque é difícil lidar com o ser humano. É difícil lidar com opiniões diferentes. Então, é um desafio. É um desafio que é imposto para a gente. E todas as vezes que a gente tem que a nossa liberdade foge da responsabilidade, é necessário aí a intervenção das leis mundanas para dar um norte. Bom, a gente, quando fala da liberdade, é um tema um pouco polêmico. Não estamos aqui para fazer nenhum proselitismo político, mas na história do Brasil houve um período da ditadura militar. Alguns defendem com unhas e dentes, outros já são mais, não é bem assim. Mas o que era a luta daquele povo na época? Acreditava-se que podia lutar pelos direitos, pela liberdade de expressão, pela liberdade de imprensa. E até então havia ali um governo mais rígido, que censurava aquilo que não achava certo, aquilo que não achava de bons costumes. A opinião minha ou de cada um de vocês, eu não sei, cada um pode ter um ponto de vista diferente. Mas o que eu gostaria de convidar vocês a pensar é que nesse exemplo, por exemplo, da ditadura, é que o ser humano, o brasileiro na época, lutou tanto por liberdade e hoje nós temos essa liberdade e não estamos sabendo aproveitar. Somos livres, Mas, independentemente de qualquer coisa, tudo que a gente faz, toda opinião que a gente expressa, a gente tem que ter um cuidado para não ofender. Tem que tomar, mas eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Sim, você tem, mas haja com responsabilidade. É isso que o Espiritismo vem convidar a gente a pensar. Eu posso muito bem falar de uma pessoa, falar bem, é gostoso isso. Mas eu posso falar mal também. Só que se essa pessoa não gostar e se sentir ofendida, eu vou ter que arcar com essas consequências. Muitas vezes judiciais. E aí? Então, as punições às vezes acontecem, mas com o intuito de regenerar. Olha, estou sofrendo uma penalidade agora, mas de um ato que eu fiz lá no passado. Então, se eu não tivesse feito, não estaria passando por isso agora. Mas, como que eu ia saber? Então, tá bom, agora eu já sei como agir. Então, esse convite que o Espiritismo faz para a gente de fazer uma autoanálise é muito difícil. Porque é muito bom a gente falar do outro ali, mas eu não sei o que o outro está passando. Então, essa talvez seja um dos temas mais difíceis de se falar e de se exercitar no dia a dia. Porque liberdade, para mim, eu tenho uma condição de achar certo uma coisa, o outro pode não concordar comigo, e nisso a gente briga, e nisso a gente discute, e a gente parte para a porrada, e enfim, para as vias de fato. Porque hoje em dia está muito isso. E não é bem assim. O convite que a gente faz, quando começa a entender a doutrina espírita, é que as opiniões diferentes, elas são importantes, mas eu não sou obrigado a gostar de ninguém, eu não sou obrigado a concordar. Mas e o respeito onde é que está? Se eu não consigo respeitar, está na hora de eu fazer uma autoanálise. Por que a opinião do outro me incomoda tanto? Tudo bem que às vezes o outro, parte para a ignorância. Eu não preciso me compactuar com isso. Mas, lembra que no comecinho, o nosso amigo Wilton falou que quando a gente quer conversar com Deus, a gente faz silêncio? Para a ignorância, na maioria das vezes, o silêncio é a melhor resposta. Mas eu fui ofendido.
Eu sei, a gente tem sangue quente, tem hora que a gente quer revidar a altura, não é fácil, né? Mas em boa parte das situações é possível ter o autocontrole e pensar, peraí, não, tudo bem, eu vou dar uma lição nesse cidadão aí, está falando de mim? Tá bom, vou usar as leis a meu favor, porque o recurso que os homens têm são as leis. Apesar de que outro recurso paralelo que o homem também tem é a faca, mas não convém hoje a gente fazer isso, porque os homens primitivos já éramos nós mesmos lá na época das cavernas. E naquela época matava-se por sobrevivência. Hoje não, nós somos uma sociedade, podemos viver em comunhão. Então, quando a gente vai falar de liberdade, são das pequenas coisas às mais complexas. Né? Hoje a gente vê lá conflito com a Ucrânia, com a Rússia, vocês vão falar, e eu com isso? Ué, tudo bem. Talvez a gente possa achar que isso não reflete no nosso dia a dia. Mas assim, eu não sei se vocês comem um negócio aqui que chama pão. Vocês já comeram pão na padaria? Então, o pão precisa de trigo. De onde é que vem o trigo? Lá da Ucrânia. Então, é coisa que, não vai mudar a minha vida. Aí não chega trigo, não vou ter pão, aí uma coisinha vai gerando a outra. Das mais simples às mais catastróficas. Mas eu não estou nem aí com a Rússia. Está longe de mim, não me afeta. Eu não sei se vocês conhecem aí, produtor rural, mas boa parte dos insumos agrícolas vem da onde? Da Rússia. Então tá uns caras lá, os bonitão lá querendo guerrear, um destruir o país do outro, e quem paga o pato? A gente. Então é difícil. Essa liberdade que a gente quer ter, mas os países lá querem guerrear, ótimo. Se fosse só entre eles, tudo bem. Mas gera um ciclo global. Então o Espiritismo vem convidar a gente a pensar sobre essas coisas. Das coisas menores, das coisas maiores. Não interessa aonde você está, as suas decisões e o seu comportamento interferem. Interfere no ciclo que você está inserido. Ora, você chega nervoso lá na sua casa, a tendência é o pessoal ficar nervoso também. Mas o que aconteceu? Você vai deixar as pessoas preocupadas. Mas por que você está nervoso hoje? Me conta. Aí você não fala nada. O pessoal fica tenso, fica nervoso. Porque geralmente, família, nem sempre, mas família são as pessoas que te amam. Então, quando você passa por um problema, por mais que você não revele qual problema é, as pessoas sentem. E conhecer, isso aqui eu vi na internet hoje antes de vir para cá, eu achei linda essa frase, vou dividir com vocês. Conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Quem falou isso? Não sei, achei bonito, achei que eu devia falar isso para vocês. E realmente é verdade, né? Lidar com a nossa própria escuridão. Só que aí, quando a gente começa a entender que nós somos espíritos, que a gente precisa evoluir, a gente vai vendo que essa escuridão, nem sempre a gente consegue se acender sozinho. Por isso seria muito bom se nós conseguíssemos viver em sociedade, mas de uma forma mais tranquila, mais amena. Seria muito mais prazeroso você poder sair na rua à noite com a tranquilidade de saber que ninguém vai te roubar, que você não vai ser assaltado, que você vai voltar com saúde para casa. Seria muito bom. É um sonho que é possível, mas existe uma série de fatores para isso acontecer. Mas o principal fator é você, é eu, somos nós. Ter essa consciência de espiritualidade, essa consciência de vida, não é possível que hoje todos tenhamos ela. Mas cabe a nós, aonde a gente passar, acender isso aí para as pessoas. Eu digo isso porque é uma coisa que eu costumo ser muito discreto nos lugares que eu vou. Eu reencontrei um amigo que eu já não via há muito tempo e, por ironia do destino, né, a gente começou a falar sobre espiritualidade, né? E a pessoa, né, começou a falar e tal, e espiritualidade, isso e aquilo. E eu já pressentia em que ponto isso ia chegar. E aí eu perguntei para ele, mas o que você acha dos espíritas? A primeira reação, cruz credo.
Eu falei, mas por quê? Não, porque você imagina mexer com essas coisas. Eu falei, mas que coisa? Né? E aí, naquela conversa gostosa, mas ao mesmo tempo, né, o cara lá, né? Eu tenho receio dos espíritas, não sei o quê. Eu falei, mas por quê? Não, porque eles mexem com um tanto de coisa. Eu falei, mas que coisa? Me explica. Ele, mas por que você quer me explicar? Eu falei, não, eu não quero te explicar, eu quero saber o que você entende disso. Né? Mas o que você entende? Mas o que são essas coisas? Me fala, eu quero saber, né? Para tomar cuidado com esse povo, né? Vai que a gente encontra na rua, né? E aí ele falou assim, eu não sei não, mas é um povo que assim, a única coisa que eu posso falar para você é que eles são muito caridosos. Eu falei, legal, então os espíritas são caridosos, mas em que sentido? Não, porque onde tem espírita lá, você vê que eles ajudam, eles fazem isso, eles fazem aquilo e não sei o quê. Eu falei, legal. Aí ele falou assim, e você conhece espiritismo? Eu falei, olha, eu já ouvi falar, né? Já ouvi falar, né? Já li uma coisinha ou outra, né? Mas quando você tiver dúvida de espiritismo, sabe uma coisa que pode te ajudar? Coloca lá Chico Xavier. Pesquisa um livro ou outro, vê o que o povo fala. Vai ter gente que vai xingar, mas olha a parte boa, o que o povo está falando. Aí depois você me conta. E o assunto acabou aí. E eu achei que realmente ia acabar aí. E passados-se alguns dias, ele falou assim, olha, tem um livro, né, do Chico lá, que chama Nosso Lar, que é muito famoso, saiu no cinema, né? O livro não vou ler não, vou ver o filme. Legal. Gostou, falou, nossa, que legal, né? Assim, o meu inferno é diferente do dos seis, mas o meu tem labaredas de fogo, de vocês tem lama. Eu falei, legal, bacana. Mas você está conhecendo que a essência do espiritismo é olhar para dentro de si? Tem umas coisas que eu não concordo, mas o papo foi fluindo, né? Aí ele falou assim, mas você conhece algum centro? Né? Aí eu falei, olha, conheço. Então, mas eu não quero conhecer não, só queria saber porque parecia que você entendia do assunto. Eu falei, não entendo de nada, muito pelo contrário. E aí ele falou assim, eu queria assistir alguma coisa, né? Eu me senti tocado com isso. O que você pode mostrar para mim aí? Né? Porque, sei lá, você falou do negócio, eu senti que eu tinha curiosidade. Onde você pesquisa as coisas? Aí o que eu fiz? Peguei um vídeo do Centro Espírita Vinhos do Senhor, mandei para o cidadão, né? Depois que ele assistiu, e depois que ele viu minha cara lá também, porque tem vídeo meu lá, né? Do susto, né? Que ele falou, nossa, você estava lá e não me falou nada. Eu falei, lógico, eu não sei qual que ia ser a sua reação, vamos primeiro conhecer, né? Opa, né? Aí ele chegou e falou assim, olha, não é diferente do que eu acredito. E aí eu falei para ele, independentemente de você crer na reencarnação ou não, nós cremos na reencarnação. Para nós é uma responsabilidade aproveitar o nosso tempo e tentar de alguma forma vir melhor na próxima. Agora, para você que não crê na reencarnação, a responsabilidade é muito mais dura, porque você tem que fazer tudo nessa vida. E ficou um debate legal, uma troca de considerações. Se essa mesma pessoa chegasse para mim e falasse assim, não quero saber disso, como eu já ouvi isso antes de outras pessoas, porque isso é coisa do demônio, o que eu posso oferecer para essas pessoas é que, se elas acham que eu estou servindo ao demônio por ser espírita, é porque realmente elas não me conhecem. Então, a ofensa vem. E tem horas que magoa, que machuca, que destrói a gente por dentro. Foi o que o nosso amigo Wilton falou lá no começo. Vem a mágoa, a gente fica ressentido. Mas eu não posso perder a minha oportunidade de conhecer o que eu conheço e levar isso adiante. Eu consegui levar uma pessoa a conhecer o Espiritismo, mesmo que superficialmente. Mas eu não vou conseguir fazer isso com 20, 30, 40 ou 50 pessoas. Muito pelo contrário. Esse foi uma sementinha que deu certo. Muitos outros vão voltar para mim me apedrejando. Porque você mexe com essas coisas. E eles nem sabem o que são essas coisas. Então,
O que eu posso dizer para vocês é que a nossa liberdade tem que vir com a responsabilidade. Então, enxergar o problema de uma forma diferente, enxergar oportunidade naquele desafio. Não é fácil não, mas é possível. E é possível a gente ter um pouco de paz, sabe? Quando a gente realmente acredita naquilo que a gente está vendo. Eu poderia muito bem falar para vocês situações que eu já vivi com a espiritualidade, mas não convém a mim convencer cada um de vocês aquilo que eu já presenciei. Mas aquilo que eu senti, eu guardo comigo. E se eu puder dividir com mais pessoas, é muito bom. Nem sempre essas pessoas vão estar de coração aberto para receber isso. Nem sempre. Nem sempre eu vou conseguir levar um pouco de paz por onde eu passar, porque eu vou estar uma pilha de nervo, porque eu também tenho um problema. Também tem gente que me enche o saco todo dia. E aí a gente tem que tirar sabedoria disso aí. Não é fácil, mas eu posso mergulhar na minha escuridão ou não. Então, o convite da doutrina espírita é sempre esse, é olhar para sempre, é descobrir os nossos valores. Nós aqui temos tantas virtudes, olha, meu Deus do céu, cada um tem uma habilidade incrível. E é isso, cada um tem um gosto, cada um tem uma opinião. Não é porque você torce para um time de futebol diferente do meu que eu vou te odiar. Não, muito pelo contrário. Eu não vou gostar quando o teu time ganha, vou odiar. Mas a gente pode ser amigo, sim. E as diferenças são importantes. Então, liberdade vem com responsabilidade. E vamos ler um pouquinho o que Kardec fala, né, sobre a lei da liberdade. Liberdade é a faculdade que permite ao indivíduo decidir ou agir conforme a sua própria vontade. Desta forma, o homem é por natureza dono de si mesmo, isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e ao seu desenvolvimento da sua vida. Essa liberdade, porém, não é absoluta e nem poderia ser, pela simples razão de que, convivendo em sociedade, o homem tem o dever de respeitar esse mesmo direito em cada um dos seus semelhantes. Para que o homem pudesse gozar da liberdade absoluta, seria necessário que ele vivesse isolado. A liberdade é, portanto, relativa, devendo ser adequada à liberdade do outro, pois a liberdade e o direito de uma pessoa termina onde começa a liberdade e o direito do outro. Eu poderia até terminar de ler o resto, mas, resumidamente, o equilíbrio para a nossa liberdade é o respeito. E por si só, isso basta. Eu poderia ler aqui ainda várias páginas do que Kardec disse, mas eu acho que a mensagem do Cristo é bem sucinta. Liberdade com responsabilidade é respeito. Respeito às diferenças, respeito às opiniões contrárias, e a gente tem o direito de ser quem a gente é. Então, qualquer coisa que você for medir na sua vida, se coloque em primeiro lugar. Não tenha medo dos julgamentos, porque hoje aparecem na sua vida as pessoas que te apedrejam. Mas depois que você descobre qual é o seu intuito na vida, vão vir as pessoas para te aplaudir. Mas é uma coisa por vez. A gente precisa, sim, dessas pessoas para botar a gente para baixo, para a gente mostrar para elas que a gente tem uma força incrível e é capaz de vencer. Mas peça ajuda ao céu e o céu te ajudará, se assim você quiser. O primeiro passo é sempre nosso. Bom, que a gente possa, nessa noite, finalizando essa mensagem, aproveitar da nossa liberdade, sim, mas com um pouco mais de responsabilidade. Todas as nossas ações refletem na sociedade que a gente vive. Eu quero contribuir. Por mais que eu sinta que muitas vezes essa sociedade não está contribuindo muito comigo, mas que eu não desanime. Pelo contrário, que eu possa encontrar na minha vida pessoas iguais a vocês, que estão dispostas a doar um pouco de si e seguir abraçado, seguir junto, porque o caminho do progresso ele é um só. Para alguns,
um pouco mais demorado, para alguns um pouco mais rápido, dependendo da força que a gente tem. Então, que a gente possa se abraçar, se unir na mensagem do Cristo, seguir adiante. Lembrando, novamente, conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Que fique essa mensagem essa noite. Um bom retorno para vocês e até o nosso próximo encontro.